Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Poporto e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 2 de junho, nós estamos com o alimento diário dessa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 2, a cumplicidade na obra do Senhor. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 8, autor, apóstolo Paulo, parte 2. Ó Senhor Jesus, nós precisamos compreender que Deus ele encarregou Paulo de um trabalho grandioso. Senhor Jesus, não só ele deixou para nós grandes revelações, não só completou a palavra, mas também ficou o seu modelo. Senhor Jesus, a Bíblia descreve todo o viver de Paulo, seu nascimento, sua criação. Senhor Jesus, ali o seu viver, as suas perseguições, Senhor Jesus, e até mesmo o seu coração e a sua morte, para mostrar para nós que esse é o modelo que Deus deseja. A gente não pode desistir. Paulo, ele vivia no judaísmo, Senhor Jesus, e ele tinha um grande futuro ali, mas quando encontrou com Jesus, tudo mudou. Senhor Jesus, ele percebeu que antes ele tinha um conceito daquilo que era a vontade de Deus, mas agora diante de Deus, ó Senhor Jesus, ele podia de fato compreender e viver essa palavra, porque Deus estava chamando ele para confiar a ele o Evangelho. E hoje também, Deus ele quer confiar o seu Evangelho a nós, mas a gente precisa seguir o mesmo caminho, um caminho de pureza, um caminho longe do interesse próprio, Senhor Jesus, para produzir realmente a vontade de Deus. O que Paulo fazia era pregar Cristo, ó Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos fazer também, é levar Cristo para as pessoas, estar cheio de Cristo, cumprindo a sua vontade, ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também Ele nos abençoe com bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Efésios capítulo 3, do versículo 3 ao 11, ó Senhor Jesus. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao 9. Ó Senhor Jesus. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículos 24 e 25. Ó Senhor Jesus. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Filipenses capítulo 3, versículo 8.
Ó Senhor Jesus, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Considerar tudo como um refúgio para ganhar a Cristo. Ó Senhor Jesus. O apóstolo Paulo recebeu revelações sobre o mistério de Deus no Espírito. Por isso, não estamos no escuro, mas caminhamos pela palavra profética, seguindo a revelação de Deus. Ó Senhor Jesus. Ontem vimos que Paulo cooperava com o Espírito como gestor das riquezas de Cristo. Ele se tornou ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que lhe fora confiada para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, ou seja, para completar a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. No Novo Testamento, Deus teve diversos apóstolos. Contudo, o ponto central de seu plano foi revelado a Paulo. Ele foi o único apóstolo a ter sua vida registrada, da conversão até a morte. Tudo isso para termos acesso às suas revelações. O relato da Bíblia a seu respeito deve fazer-nos adotá-lo como exemplo de vida de alguém que deseja servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Filipenses nos mostra que Paulo era um homem perfeito, segundo os padrões do judaísmo. Com todas essas credenciais, possivelmente teria um futuro brilhante no judaísmo. Entretanto, quando teve a visão no caminho para Damasco, Paulo passou a considerar tudo isso como um refúgio, como lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. O encontro com o Senhor mudou a vida de Paulo, que por amor a Ele perdeu todas as coisas, tais como a admiração e o amor do povo judeu. Paulo foi considerado o inimigo número 1 dos judeus. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, você também precisa ter um encontro com Deus que mude sua vida. Peça isso a Ele agora. Senhor, assim como Paulo, quero ter um encontro contigo. Revela-me quem tu és e altera o curso da minha história. Quero abandonar todas as coisas por amor a ti. Ó Senhor Jesus. O chamamento de Saulo ocorreu por volta do ano 36, quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Já em sua primeira viagem, foi grandemente perseguido, sendo apedrejado em Listra e dado como morto. Talvez nessa cidade ele tenha contatado a família de Timóteo, a avó Lloyd e a mãe Eunice. À época, Timóteo devia ter aproximadamente 15 anos de idade, e na segunda viagem, quando Paulo passou novamente por Icônio e Listra, os irmãos dali deram um bom testemunho daquele jovem que passou a acompanhar Paulo. Timóteo testemunhou as perseguições sofridas por Paulo por onde quer que passasse. Após sua conversão, o apóstolo não teve mais tranquilidade ou conforto por causa do nome de Jesus. Ele sofreu muito por causa desse nome. Ó Senhor Jesus. Quando Paulo e Barnabé passaram por Jerusalém ao final da primeira viagem, foram perseguidos pelos judeus que lutavam contra os cristãos. Além disso, os crentes judeus de Jerusalém também o importunavam, porque não queriam que Paulo falasse contra a lei de Moisés. É importante observar que Paulo não fazia esse tipo de pregação. Na verdade, ele pregava a Cristo, cuja vinda havia posto fim à lei. Mas o conceito do judaísmo estava muito arraigado até mesmo nos crentes judeus. Um exemplo disso é que Pedro teve dificuldade em ir até a casa de Cornélio, a fim de levar a palavra para a conversão dos gentios. Ele também foi repreendido por Paulo em Antioquia, pois comia com os crentes gentios, mas se afastou deles quando os judeus de Jerusalém chegaram à cidade. Ó Senhor Jesus! Esses fatos revelam que o judaísmo estava enraizado nos crentes judeus e que esse conceito era uma forte barreira contra a pregação do Evangelho. Paulo foi levantado por Deus, porque os judeus que creram em Jesus não conseguiram abandonar completamente suas tradições. Esses judaizantes até mesmo foram para a região da Galácia dizer aos gentios que não era suficiente crer em Jesus para ser salvo, mas também lhes era necessário observar a lei de Moisés
e ser circuncidados. Paulo, porém, advertiu os Gálatas de que, caso praticassem esses itens, anulariam tudo o que Deus fez por meio de Cristo. Ó Senhor Jesus! Esse contexto revela que Paulo não sofria perseguição apenas dos judeus, mas também dos judeus crentes de Jerusalém e da Judéia, que pregavam outro ensinamento nas igrejas gentias. O apóstolo sofria não por ter cometido erros, mas por causa do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! De quem Paulo sofreu perseguições e por quais motivos? Ó Senhor Jesus! Paulo sofreu perseguição, tanto dos judeus incrédulos, Senhor Jesus, quanto dos crentes, os judaizantes, que queriam aplicar, continuar aplicando a lei, Senhor Jesus, em detrimento de Cristo. Ao invés de obedecer o Senhor, exercitar o Espírito, queriam voltar às práticas passadas, porque estava enraizado, queriam voltar para os velhos costumes. Ó Senhor Jesus! E por isso que eles acabaram perseguindo Paulo, porque as tradições estavam muito enraizadas, estavam muito arraigadas, Senhor Jesus. E eles não queriam saber da palavra, Senhor Jesus. Eles olhavam as coisas antigas e estavam acostumados e pronto. Ó Senhor Jesus, a gente tem que ver toda a história do povo, ali, quando Cristo veio, já estavam 400 e poucos anos ali, sem profeta, sem ninguém trazendo a palavra de Deus, e aí ficaram agarrados a estudos. Ó Senhor Jesus, a falar disso, falar daquilo, quando veio alguém falando da parte de Deus, não reconheceram, estavam desacostumados, Senhor Jesus, a ouvir algo que vinha do próprio Deus. Então, isso fica de alerta para nós hoje. Vamos aprender, estar sensíveis ao Espírito, para que o Senhor continue falando conosco o tempo todo. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: mesmo em meio a situações, não deixar de ganhar Cristo, Senhor Jesus. Nós estejamos diante de situações, sejam favoráveis ou desfavoráveis, o que a gente precisa sempre é buscar Cristo. Paulo percebeu que valia a pena, Senhor Jesus. Ele estava sofrendo, não por erros, não por pecados, Senhor Jesus, mas por querer levar adiante a palavra de Deus. Esse sim, é o verdadeiro sofrimento do cristão, levar adiante aquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Qualquer outro tipo de sofrimento, vai trazer para nós uma carga, uma pressão, que a gente não vai suportar, Senhor Jesus, porque junto com as acusações, com as situações, vem ali o inimigo acusando de pecado, e no fundo a sua consciência vai saber que tudo aquilo tem uma base. Mas quando você sofre perseguições por causa do Senhor, você vai diante do Senhor e você vê que você está com o coração puro. O Senhor te mostra, a sua comunhão com Deus não está interrompida. Então é isso que a gente precisa realmente buscar clareza. Olha, eu estou sofrendo uma situação, mas eu preciso ir diante do Senhor. Se você se afasta do Senhor, Senhor Jesus, talvez você, até aquele momento, você não estivesse em pecado, mas agora você caiu numa armadilha do inimigo, Senhor Jesus, e agora você vai começar a se afastar. Por isso que os irmãos têm insistido conosco, na questão de ter um coração puro, uma consciência boa, ó Senhor Jesus, para sempre nos voltarmos ao Senhor, não ter segundos interesses, mas sempre buscar fazer a vontade de Deus, ó Senhor Jesus. Eu sempre cito aqui, quando acontecem situações comigo ali, que às vezes eu vejo uma certa resistência à palavra, alguma situação, alguma acusação, eu sempre vou diante do Senhor, para que o Senhor me mostre a sua vontade, ó Senhor Jesus, para que o Senhor possa aproveitar aquela situação. Eu não quero me afastar do Senhor, não quero perder a presença de Deus. E quando a gente faz isso, ó Senhor Jesus, a gente começa a tapar as brechas e o inimigo não tem vez. A gente vê o modelo de Paulo, o seu coração, ó Senhor Jesus. Os irmãos nos últimos finais de semana têm falado muito, o irmão Extra está trazendo aquela palavra, não aguento mais, mostrando que a gente pode ir diante do Senhor e abrir o coração. Não é murmurar. Murmurar é quando você se levanta contra Deus. Mas quando você está olhando as situações ao seu redor, você está buscando a presença de Deus, você está ali desabafando, você está abrindo seu coração, você está indo diante do Senhor para que o Senhor possa te mostrar algo, para que o Senhor possa se revelar. E o irmão Pedro Dom está mostrando para nós a questão da história da igreja. Ele veio mostrando a questão de sofrimentos. Os sofrimentos têm um motivo, Senhor Jesus. As coisas acontecem. E ele deu vários exemplos para nós. A gente viu vários exemplos de Paulo, ó Senhor Jesus. E Paulo era alguém que ia diante do Senhor, ele teve uma visão. Ele no judaísmo, a gente viu aqui no dia de hoje, ele era admirado. Os judeus olhavam ali, e ele mesmo dá testemunho dele,
Olha, eu fui circuncidado ao 8º dia. Então ele mostrou, desde pequeno, fui criado ali dentro. A gente já viu aqui, ser circuncidado ao 8º dia, queria dizer que seus pais seguiam, né? Tanto o pai quanto a mãe. Ó Senhor, que seguiam de perto ali a lei judaica. E ele viu que, olha, segundo a lei, ninguém podia falar nada dele. Ele era irrepreensível. Senhor Jesus. Então ele conseguiu fazer aquilo que muitos judeus não conseguem, que é viver pela lei. Mas mesmo assim, né, ele olhou e falou, olha, isso para mim é lixo, porque tudo o que a lei me deu estava me levando a ser contra Deus. Ó Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa ver hoje, né? Assim como os judeus, né, ficaram tão presos, né, no judaísmo, né? Deus não criou religião judaica, não criou judaísmo, ele criou um povo, mas o povo ficou ali cercado das coisas e esqueceu do propósito de Deus. Ó Senhor Jesus. Depois alguns creram, viram Cristo, mas também não entenderam, não abriram mão, continuaram ali. O povo judeu, né, até hoje, Senhor Jesus, acha que o Cristo não veio por causa de conceitos. A Bíblia fala que o Cristo ia vir, ia cumprir a promessa de Deus, ia derramar, né, o Espírito da promessa. Mas o povo judeu ali, né, foi dominado pelos romanos, passou o Império Romano, né, passou ali a imperar, a governar o povo. Eles sofreram muito, né, muitas perseguições, e no conceito deles, né, Cristo veio, era para livrar ele dessas coisas. Cristo veio, né, Jesus veio e morreu na cruz, então ele não era o Cristo. Ó Senhor Jesus, por causa de conceitos, mas eles não perceberam, né, tudo aquilo que Cristo fazia através do Espírito, né, e o próprio Deus vinha confirmando. Por isso que hoje a gente precisa também estar atento. Olha, o irmão começa falando para a gente que a gente está recebendo a revelação. Paulo recebeu e passou para nós, né, a revelação do mistério de Deus no Espírito. Então hoje a gente não está no escuro, está caminhando pela palavra profética, seguindo a revelação de Deus. Né? Se Deus não revelasse nada, a gente nunca ia saber. Né? Aquilo que Deus não quisesse falar, a gente nunca ia saber. É como hoje a própria palavra fala, olha, só quem sabe o dia da vinda de Cristo é o Pai, e ninguém mais vai saber. Ou seja, a gente nunca vai receber essa revelação, porque Deus não vai falar. Mas, através da palavra, os irmãos têm inferido e mostrado para nós, olha, e precisa estar atento. A questão não é firmar datas, a questão é firmar o Espírito. A gente se manter exercitando o Espírito, a gente se manter cumprindo a vontade de Deus. E foi isso que Paulo fez. Por isso que ele pôde dizer, olha, eu completei a carreira. Ele viu que, olha, ele estava vivendo, né, um ministério, ele cooperava com o Espírito, ele estava vivendo de acordo com a dispensação de Deus. Deus falava e ele fazia tudo de acordo com aquilo que Deus falava. Não está fazendo nada contrário. Senhor Jesus, Deus deu para ele a gestão, né, dos mistérios, Senhor Jesus, das riquezas de Cristo para levar. Então, quando às vezes eu vou levar uma palavra e às vezes eu vejo que as pessoas não reagem ali e tal, acontece alguma coisa, eu sempre vou diante do Senhor, porque eu tenho clareza a respeito da palavra, eu tenho clareza a respeito daquilo que Deus está falando comigo, mas eu sempre vou diante do Senhor para saber, Senhor, será que eu fui inadequado na hora de expressar isso, na hora de levar isso adiante? Senhor Jesus, para que, né, se houve um erro da minha parte, que eu possa me arrepender, pedir perdão aos irmãos, esclarecer as coisas. Agora, se não houve, Senhor Jesus, também procurar diante do Senhor como agir. Paulo, ele fala que, embora os irmãos estivessem brigando com ele era sempre que ia buscar reconciliação. Ele sempre se considerava o errado, para poder não interromper a comunhão com os irmãos, sempre estar unidos. A gente viu, né, como que os judaizantes, né, os crentes judeus vieram estabelecendo outras coisas. Olha, tem que crer em Cristo, mas isso não é suficiente, tem que circuncidar também, tem que guardar a lei. E Paulo falou, olha, se vocês voltarem para a lei, vocês estão anulando o que Cristo fez, porque vocês vão ficar ali fazendo coisas e vão esquecer de obedecer ao Espírito. Cristo veio em obediência ao Espírito, cumpriu todas as coisas, porque vivia no Espírito. E Paulo também, por viver no Espírito, estava levando as coisas de maneira adequada. Então nós também precisamos estar sempre assim. Senhor Jesus, eu sempre, depois que eu falo a palavra, quando eu prego, quando eu falo alguma coisa com alguém, eu sempre vou diante do Senhor. E às vezes sempre dá aquele sentimento, poxa, faltou isso, podia ter falado aquilo. Senhor Jesus, mas eu tenho que ter clareza que eu estava no Espírito, Senhor Jesus, levei aquilo que o Senhor queria. Depois vem opinião, ou vem um ensinamento, ou vem algo que Deus quer mostrar especificamente para você.
Então a gente precisa realmente ir diante do Senhor e ver aquilo que Deus ele confiou para cumprir a palavra. A gente vê em Colossenses que fala, olha, eu estou cumprindo o que resta das aflições de Cristo. Cristo, para a salvação do homem, para a sua carne ali, para aquilo que ele tinha que cumprir, ele cumpriu tudo para o início da igreja. Mas quanto à edificação da igreja, ainda tem várias coisas a serem cumpridas. Paulo veio, trouxe a palavra, trouxe a revelação, graças ao Senhor, através da revelação a gente não está no escuro, Deus está mostrando para nós, Senhor Jesus. Mas também, ele não trouxe só a revelação, ele também trouxe um modelo, Senhor, uma maneira de seguir. Os irmãos, o meu irmão falou com a gente na semana passada, falou de novo essa semana, da questão de ser prático, de praticar a palavra de Deus, a gente precisa de um modelo. A gente precisa ver a maneira de praticar. Ó Senhor Jesus. E Paulo, no meio disso tudo, ele abriu mão. Hoje, a gente precisa sempre olhar, hoje tem cristãos que não abrem mão da sua doutrina, não abrem mão do seu jeito, e aí não conseguem ouvir a Cristo. E quando eu falo isso, eu sempre cito aqui e cito novamente. Quando eu falo isso, não olhe para o outro, olhe para você mesmo. Será que eu também não estou agarrado em conceitos? O Senhor está mostrando para nós, olha, hoje o Senhor está abrindo para nós, né, o viver de Filadélfia, um viver de amor fraternal, um viver onde a gente tem uma porta aberta, onde a gente não tem muita força, a gente tem pouca força, mas a gente tem o nome, a gente valoriza o nome do Senhor e a palavra. Hoje, quantos cristãos estão abandonando o nome do Senhor por causa de doutrinas novas por aí? Senhor, estão aplicando um monte de outras coisas que não está levando ninguém a lugar algum. E aí não abrem mão. Ó Senhor Jesus, muitos estão aceitando uns ensinamentos heréticos porque consideram que aqueles que estão falando algum ensinamento bíblico, né, estão deturpando a palavra, estão roubando, estão fazendo isso e aquilo. Então, opa, se isso aqui é o contrário, então tem que ser o correto. E não é por aí. A gente precisa aprender aí diante do Senhor. A palavra é dele, a obra é dele, é o Espírito que vai realizar todas as coisas. Então o Senhor deixou para nós, através de Paulo, revelação, né, os mistérios de Deus foram colocados diante de nós, mas também deixou um modelo para cumprir. Ele não veio só falando, ele veio vivendo essa palavra, o Senhor também está nos chamando para isso. Então Deus ele tem a sua maneira, ele tem a sua administração, ele deixou para nós tudo isso. Senhor Jesus, se Deus parar de falar, já era. Então hoje, se realmente o Senhor está falando conosco, mostrando para nós que há o seu caminho, Senhor Jesus, há a sua maneira, né? Nós sabemos de onde nós viemos, né? A igreja não começou ontem, a igreja começou com a redenção de Cristo, Senhor Jesus, e é isso que a gente precisa dar continuidade, aquilo que o Espírito começou a fazer, que ainda está fazendo, e aí a gente tem que realmente perceber, olha, o meu ego, o meu eu não pode ser empecilho. Aqui os judeus ficaram ali, né, com uma grande barreira. Então Paulo ele sofreu duas pressões, né? Na verdade três, né? No dia de hoje fala de duas, mas na palavra profética os irmãos têm mostrado, né? Três tipos de perseguições que o apóstolo sofria. Uma era dos judeus, né, senhores, que não criam na palavra, não criam no Cristo, e achavam que era uma blasfêmia falar que um homem, né, era filho de Deus, era o próprio Deus. E aí eles achavam que, olha, não pode ter um outro povo que fala de um único Deus. Nós que somos judeus, que nós conhecemos um único Deus. A gente não pode falar isso, é uma blasfêmia. Ó Senhor Jesus. E os judeus eles não se importavam com os outros povos que eram politeístas. Eles só se preocupavam contra o Evangelho. Por quê? Porque era algo gerado através do Espírito. E aí o inimigo entra ali, né? Usa religião, ego e várias coisas para ir contra. Ó Senhor Jesus. Depois tiveram os judeus crentes, aqueles que creram em Cristo, mas não quiseram abandonar as coisas antigas. É como alguém hoje, né, que quer crer em Cristo, mas ainda quer ficar vivendo uma vida antiga, né, no meio do pecado, fazendo um monte de coisas. Senhor Jesus, não vai conseguir. Não vai ser feliz vivendo no meio do pecado e também não vai conseguir crescer espiritualmente, né? E o terceiro grupo eram os gentios, as pessoas politeístas, que também eram contra os cristãos, porque o cristão tinha, né, vinha, o irmão falou na palavra profética que os cristãos vinham vivendo, não era uma religião, era uma fé verdadeira que de fato mudava a vida deles. E eles iam abandonando os ídolos. E aí aquelas pessoas que lucravam com isso passaram a não ter mais tanto lucro. E aí por isso eles eram contra os judeus, contra os cristãos. Mas os judeus tinham, né, a sua religião, ninguém falava nada. Os judeus não eram contrários aos politeístas, ninguém falava nada. Mas contra os cristãos, todos se uniram. Ó Senhor Jesus, por quê? Porque é algo que vem do Espírito. E hoje não é diferente. Hoje nós temos muita tradição cristã
Ah, tem igreja isso, igreja aquilo, tem pentecostal, tem neopentecostal, tem tradicional, tem isso, tem aquilo. Aí quando você vem trazendo uma palavra do Espírito, não, isso aí não pode. Ó Senhor Jesus. Então gera uma barreira por causa de questões doutrinárias, por causa de coisas que estão arraigadas, por causa de conceitos, por causa de cultura. Ó Senhor Jesus. E nós precisamos aprender isso. Paulo ele não falava contra o judaísmo, não falava contra a lei, mas ele falava de Cristo. E falar de Cristo é viver no Espírito. Não é ter uma religião, mas é realmente seguir a palavra profética, seguir aquilo que Deus está falando. A palavra profética é aquilo que Deus está trazendo, é aquilo que vai cumprir o que Deus determinou. Então ela gera um resultado, mas outros querem gerar um resultado artificial através de convencimento e muitas outras coisas. Mas nós queremos seguir realmente o viver do Evangelho que leva a Cristo. Ó Senhor Jesus, a gente vai sofrer, mas é por causa do nome do Senhor, é por causa das coisas de Deus. E é isso realmente precisa estar bem claro para nós, para a gente não desistir, não cair no engano. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.